Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, o nosso objeto de conhecimento e detalhamento. Temos aí a aula de número 5, com o objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Detalhamento, nós temos fuso horário e fusos horários do Amazonas. Então, essa é a nossa aula de número 5 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, gente. Então, nós vamos iniciar a nossa aula, falando sobre os fusos horários. Mas, antes disso, nós precisamos entender alguns movimentos que a Terra ela vai realizar. Nós temos dois principais movimentos. No caso aqui, nós temos o movimento de rotação, que é esse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. E aí nós vamos ter o quê? A definição do dia e da noite. E, consequentemente, nós vamos ter ali a mudança de horários, em vários locais aí do nosso planeta, o que nós vamos chamar de fusos horários. E aí nós vamos compreender isso mais à frente, observando os mapas, verificando como é que esse cálculo ele vai ser feito, de acordo com os meridianos que circundam aí a Terra, Nós temos aí essas linhas imaginárias que são traçadas verticalmente, e aí essas linhas vão definir esses fusos horários. E conhecendo também os limites teóricos de cada um deles e os seus limites práticos. Vamos falar em específico também do fuso horário, dos fusos horários do Brasil e também do estado do Amazonas, certo? Vamos observar agora na próxima imagem, Nós temos aí um mapa e nesse mapa nós vamos verificar esses fusos, Então, aqui, como vocês podem observar, nós temos várias linhas e aqui embaixo eu coloquei para vocês os horários de cada um desses lugares, de Londres, de Sydney, Paris, Berlim. Então, a gente vai observar o que nesses relógios? Eles possuem o mesmo horário ou não? Nós temos, gente, essas mudanças de horário. Então, cada um desses meridianos, eles vão estar distantes ali uns dos outros a cada 15 graus, Então, eu tenho ali o meridiano de Greenwich, que está a 0 grau, e cada um deles se distanciando de 15 em 15 graus. Alguns mapas a gente vai perceber em que esses fusos a gente tem ali a numeração diferente, Eu tenho 0, aí eu tenho 30, 45, ou 0, 30, 60. E aí você precisa entender que aquela numeração, em cada faixa, ela vai variando, ela vai mudando, aumentando 15 em 15 graus, tá bom? Apenas para a gente entender o cálculo que a gente vai fazer mais à frente. Aí nós temos o conceito de fusos horários. Então, nós vamos mostrar aí para vocês e nós vamos entendendo um pouco dessa padronização dos horários. Imaginem vocês se a gente tivesse um único horário no nosso planeta, Seria bem estranho, porque nós teríamos ali um horário, apenas um único horário, e aí nós teríamos noite em alguns lugares e dia em outros lugares, Então, ficaria aí um pouco estranho. Então, os fusos horários, eles existem aqui justamente para essa padronização, para padronizar a hora local em cada um dos lugares, em diferentes regiões do nosso planeta, em diferentes regiões da Terra. E isso, gente, vai facilitar, a nossa comunicação e também a coordenação global, Imaginem vocês se a gente não tivesse essa padronização, se a gente tivesse um único horário, e aí o pessoal lá no Japão estivesse à noite, estivesse precisando dormir, mas nós tivéssemos ali um único horário em que esse horário fosse fixado como horário comercial e todo mundo tivesse que trabalhar nesse único horário. Seria bem difícil, para a gente manter aí
esse único horário no planeta Terra. E justamente por conta desses movimentos que a Terra realiza, principalmente o movimento de rotação, é que nós vamos ter aí em alguns lugares dia e outros lugares noite, né? Então o Sol ele está ali parado, iluminando o nosso planeta que está em movimento, tá bom? Nesse movimento de rotação. E eles surgiram aí devido à rotação do nosso planeta, tá bom? Então, a Terra fazendo esse movimento em torno do seu próprio eixo. Então, a gente tem essa necessidade de sincronizar, né, essas atividades em horários compatíveis. Então, de dia, eu vou ter ali os horários, né, durante o dia, e à noite, os horários ali compatível com aquela região, com aquela localidade. Considerando aqui as diferenças longitudinais e também o que? Olha, a variação da luz solar, né? Então, enquanto aquela área está recebendo essa luz solar, então nós padronizamos ali de chamar de dia. Aquelas outras faixas da Terra que não estão recebendo radiação solar, foi convencionado a chamar de noite. E aí nós vamos observar essas mudanças que foram convencionadas aí nos fusos horários em 24 horas por dia, de acordo com a mudança de cada um dos meridianos, que vão ali mudando a cada 15 graus. Então, a cada 15 graus, eu vou aumentar ou diminuir uma hora, tá bom? Eu vou ter ali as horas adiantadas, né, para o lado leste, e para o lado oeste eu terei ali as horas atrasadas, tá bom? Que é no caso aqui para o lado do Brasil. Mas eu sempre tenho que ter também, gente, um ponto de referência, tá bom? Então, eu quero saber o fuso, quero saber o horário de um local X que está inserido em qual coordenada geográfica, em qual hemisfério, aquele horário que eu quero saber. Quantas horas aquela pessoa vai viajar para chegar ali naquele local Y. Então, tudo isso eu preciso analisar e fazer este cálculo. Mas é muito simples. A cada fuso que você vai ali andando, nós temos ali uma hora a mais ou 2 horas a menos, tá bom? Então, depende aí do seu ponto de referência também. Mais à frente a gente vai entendendo. Então, nós temos aí o movimento de rotação e os fusos horários, né? A Terra, ela realiza em torno do seu próprio eixo, né? Esse movimento que nós chamamos de movimento de rotação, tá bom? E a duração, gente? Vocês já ouviram falar sobre a duração desse movimento de rotação? Olha, será que a gente tem 24 horas? Não, gente, nós temos aqui 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Professora, e o que acontece aí com esses outros 4 minutos? Quase 4 minutos, né? A gente tem 3 minutos ali e alguns segundos que sobram, né? A gente convencionou também, gente, o homem, né? Ele convencionou o dia em 24 horas. E vocês já ouviram falar em ano bissexto? Então, essas horas aí, que é como se estivesse sobrando, né? A cada ano, que foi convencionado a cada 4 anos, porque a cada 4 anos, desses quase 4 minutos que vão sobrando ali todos os dias, nós temos a formação de mais um dia. Por isso que a cada 4 anos a gente tem um ano bissexto, tá bom? Então, apenas para vocês aí entenderem. E aí, a gente não tem 365 dias, a gente vai ter 366 dias, né? Com a inserção de mais um dia no nosso calendário, que é no mês ali de fevereiro, tá bom? Então, nós temos aí esse movimento de rotação, e aí ele vai ser responsável, né, pela sucessão dos dias e das noites, tá bom? Então, esse movimento de rotação, ele vai ser responsável pela sucessão dos dias e das noites. Então, a Terra vai realizar esse movimento em torno do seu próprio eixo. A duração é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E vai ser responsável também pela sucessão de dias e de noite.
esses minutos que vão sobrando aí todos os dias, a cada 4 anos, o que a gente vai ter? Um ano bissexto. A gente vai inserir mais um dia no nosso calendário ali no mês de fevereiro, certo? Então, nós vamos verificar agora, eu trouxe aí para vocês uma animação dos fusos horários, né? Então, a gente tem aí a Terra, né? Uma faixa está sendo iluminada ali pela radiação solar ou pela luz solar, a luz do sol. Nós temos ali o dia. E do outro lado, em que essa faixa da Terra, que ela está realizando esse movimento que vocês podem observar, vai estar à noite, tá bom? E aí, em cada uma dessas faixas, dessa mudança longitudinal, dessa mudança dessas faixas entre um meridiano e outro, a gente vai ter o aumento de 1 hora ou diminuição de 1 hora. Depende do seu ponto de referência, certo? Aí nós temos a Conferência Internacional do Meridiano, né? Coloquei para vocês que o homem convencionou a ser dessa forma, o nosso calendário, mas quando foi que isso aconteceu, né? Então, nós tivemos aqui a Conferência Internacional do Meridiano, deixa eu só voltar aqui, Conferência Internacional do Meridiano, que aconteceu, olha, em Washington, nos Estados Unidos, em 1884. E aí a gente tem ali 25 países reunidos, né? E aí a gente vai ter essa convenção, né, com relação à definição de uma linha de referência, que é onde nós vamos ter ali o meridiano de Greenwich, que está aqui, olha, a 0, vou botar uma linha aqui para baixo, olha, a 0 graus. Vou subir aqui a linha, só para a gente ver aqui até em cima. Então, essa linha dividindo aí, que nós chamamos uma linha de referência de meridiano de Greenwich. E o que nós vamos observar aí? Nós temos inicialmente o hemisfério leste e o hemisfério oeste, ou, como eu posso chamar também, de hemisfério oriental e hemisfério ocidental, tá bom? Então, fiquem atentos sempre a essas informações, porque quando a gente observa uma questão de fuso horário, nem sempre ele vai dizer que aquele país que eu quero saber a hora, a referência, ele está do lado leste. Ele vai usar os termos Ocidente e Oriente. Então, fiquem atentos aí a essas informações também, para a gente entender ali e conseguir fazer o cálculo do fuso horário direitinho, tá bom? E aí nós temos o Sistema Internacional de Marcação do Tempo. Lembra que eu falei para vocês o cálculo que a gente iria fazer? Então, aqui, olha, o planeta ele vai ser dividido, vocês lembram disso? Quando a gente fala lá sobre latitude, longitude, a latitude ela vai variar para norte e para sul de 0 a 90, para norte, para sul 0 a 90, no total de 180 graus. Já a longitude, né, que nós vimos ali que são definidas pelos meridianos, quando a gente falou lá sobre coordenadas geográficas, a longitude ela vai variar de 180 para leste, 180 para oeste, no total de quanto? 360 graus. Quantas horas tem um dia, gente? 24 horas. Façam aí o cálculo. Quem tem aí uma calculadora, um celular, quem sabe fazer rápido aí o cálculo, divide aí, gente, 360 por 24. E aí nós vamos ter o resultado de 15 graus, que é o total aqui de 1 hora, gente. Então, significa dizer que em cada faixa, que a gente pode observar aqui, olha, aqui para o lado, deixa eu ver se eu consigo fazer uma seta aqui. Aqui para o lado leste, né, que é a setinha para o lado leste, e aqui a outra seta para o lado oeste. Então, eu tenho 180 graus para o leste, 180 graus para o sul. Então, cada uma dessas faixas que vocês estão observando aí nesse mapa, ela possui 15 graus. Então, significa que a cada mudança de uma faixa para outra, eu vou aumentando ou
diminuindo 1 hora, gente. Por isso que eu falei para vocês, para o lado leste, o que que a gente faz? A gente sempre coloca um maisinho, olha. A leste do meridiano de Greenwich, eu vou ali aumentando 1 hora, se eu estou caminhando em direção a leste. Se eu estou caminhando em direção ao lado oeste, eu vou diminuindo 1 hora. Inclusive, aí no mapinha a gente tem, olha, do lado do zero. Para o lado leste, a gente tem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até chegar ali em 12 horas. Só o que que acontece? Observem comigo aí no mapinha. Quando a gente tem ali a junção, o encontro desses dois meridianos, a gente só tem um meridiano, tá bom? De 360 graus. Então, quando eles se encontram ali, é que a gente vai ver mais à frente, que é quando a gente vai ter a linha internacional da mudança de data, tá bom? Aí nós temos os fusos horários para vocês observarem, olha. Então, nesse mapinha, fiquem atentos. A gente tem aí fusos horários, as diferenças entre o limite prático e o limite teórico. Então, a gente vai observar agora as linhas que vão ser inseridas. Então, nós temos aí, olha, essas linhas que estão aí pontilhadas em verde, não sei se é verde ou é azul, enfim, verde ou azul aí para vocês. Nós temos o limite teórico. Então, na teoria, esses fusos horários do Brasil, eles estão definidos desta forma. Só o que que acontece? Assim como no Brasil, em outros países, eles acabam colocando ali em prática outros limites, né? O que a gente vai definir agora, olha, de limite prático, que foi essa outra linha inserida no território brasileiro. Essa linha, ela vai definir os fusos horários de cada uma dessas regiões. Se a gente fosse levar em consideração apenas o limite teórico, nós teríamos cidades, alguns municípios, né, alguns estados ali com horários diferentes. Então, no limite prático, eu consigo inserir aquela cidade, aquele lugar com apenas um único horário. E isso vai facilitar, como a gente viu lá no início, a comunicação, né, a questão comercial aí com outros países, entre outras questões de um estado com outro estado dentro de um único país, ou então a comercialização com outros países. E esses limites práticos e teóricos, eles não acontecem apenas no Brasil. Eles ocorrem também aí, cada um dos países, né? Eles vão adotar o seu limite prático, tá bom? De acordo ali com o limite teórico, né? Respeitando também esse movimento de rotação, né? Essa iluminação em que cada um desses lugares vão receber, seja ele situado mais a leste ou mais a oeste aí do país, tá bom? E aí a gente pode observar, olha, lá no Amazonas a gente tem duas cores, né? Que é essa parte do sul do Amazonas. Então, no Amazonas a gente tem aí 2 horários, né? E se a gente for verificar ali o limite teórico, a gente teria outros municípios também, mas apenas os municípios mais ao sul, mais perto ali do Acre, é que eles vão ter um outro horário, né, que vai estar atrasado com relação ao horário de Manaus. Eles vão ter 1 hora a menos com relação ao horário de Manaus, tá bom? E aí nós temos a linha internacional da mudança de data, né? Então, é um traçado imaginário, né? Assim como todos os outros meridianos que a gente observou. E aí a gente vai ter o encontro desses meridianos, né? Ali de 165 graus, aí mais 15 graus, vai chegar em 180 graus. Só que a gente tem uma única linha, um único meridiano, tá bom? E esse traçado imaginário, ele está inserido ali no Oceano Pacífico. Inclusive, esse mapa, quando a gente observa, né, para falar aqui da linha internacional da mudança de data, a gente sempre fica confuso, porque, olha, observem aqui, olha, eu vou circular para vocês a América do Sul. Ela está do outro lado, né? A gente está convencionado a observar o mapa com a América do Sul, né, o continente americano,
o inverso, né? Mas para a gente verificar essa linha internacional de data, nós verificamos por conta da distância que a gente tem ali da Rússia com os Estados Unidos, com relação a outras localidades. Porque se a gente observa o mapa mundi normal, parece que essa parte dos Estados Unidos, ali da América do Norte, ela está bem distante, né, ali do continente asiático, mas na verdade não está, né? A gente tem ali apenas alguns meridianos, algumas distâncias, né? Algumas faixas, na verdade. E essa região que separa o continente americano, aqui que eu falei para vocês, né? Com relação aqui ao continente americano, da Oceania e também do continente asiático. E aí a gente vai chamar isso de antimeridiano de Greenwich, que é justamente o encontro aí desses 180 graus, né? Seja ele para o lado leste, seja ele para o lado oeste. E a função dessa linha internacional da mudança de data, o que que nós temos aí? Olha, estabelecer a separação aqui entre o início e o final do dia civil na Terra. Então, o que que acontece? Quando a gente ultrapassa, né, esse antimeridiano de 180 graus, o que que vai acontecer? Nós temos aí a mudança da data, por isso aí a linha internacional da mudança da data. Então, aqui nós temos o dia 12 de junho. Quando a gente passa nessa linha internacional da mudança de data para este lado aí desses outros continentes, o que que a gente vai ter? Dia 13 de junho, tá bom? Já é sexta-feira lá para eles. Então, foi estabelecida essa separação. Até porque, gente, nós temos aí a mudança desses 23 fusos, né? 24 fusos, que vai ser a mudança de um dia, tá bom? E aí nós temos, olha, trouxe para vocês algumas imagens para a gente observar um pouco mais, né, desse movimento que a Terra vai realizar, como vocês estão observando. Aí nós temos, olha, esse pontilhado indicando para a gente esse antimeridiano, que é justamente essa linha internacional de data que vocês aí estão observando. E aí observem que um dia, aí a gente tem, né, essa faixa da Terra sendo iluminada pelos raios solares e o outro lado, né, que a gente costuma chamar, não está recebendo. E aí nós temos, olha, o horário padrão, né? Aí a gente vai observar esse movimento, mais uma vez, da Terra realizando, lembrando que esse movimento ele ocorre do lado oeste para o lado leste, tá bom? Então, essa faixa da Terra que vai sendo iluminada, né, pelo Sol e a outra parte que a gente costuma chamar. E aí nós temos, olha, o fuso horário. Observem, aí, olha, nós temos todos os meridianos. Aí nós temos, olha, meridiano de Greenwich, quantos graus? 0 grau. E aí nós vamos indo para o lado leste, né? 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 75 graus. Então, cada uma dessas linhas que estão aí definidas, onde nós vamos ter esses limites de um meridiano para o outro, nós vamos observar as mudanças de horário, tá bom? A cada 1 hora. Então, eu vou mudando 15 graus, 30 graus, 45 graus, vou aumentando. 1 hora, 1 hora, 1 hora, ali 2, 3 horas, 4 horas. Se eu estou indo para o outro lado, para o lado oeste, eu faço o quê? Vou diminuindo essas horas, certo? E aí nós temos, olha, nessa outra animação, aí a mudança dos horários, olha, meia-noite, aí os horários da manhã, na parte do meridiano de Greenwich, ali no continente americano, e mais ali na parte do continente asiático, ali na Oceania. E esses relógios, eles estão ocorrendo o quê? A mudança do horário de cada um deles. E lá na linha internacional da mudança de data, nós vamos observar a mudança do dia, tá bom? Que foi definido. Então,
apenas para a gente entender um pouco mais nessas animações. E aí nós temos os fusos horários do Brasil. Aí a gente vai observar o território brasileiro. Inclusive, eu já mostrei para vocês um pouco, nós já observamos um pouco dos limites, né? Do limite teórico e do limite prático. Então, aí a gente tem os fusos horários do Brasil e as horas, né? Em Fernando de Noronha, se for ali 13 horas, é um exemplo. Aí nós temos nessas partes do território brasileiro que está inserido aí o Pará na região norte, os estados ali da região nordeste, do sudeste, do sul do Brasil, nós vamos ter ali 12 horas, tá bom? Meio-dia. E aí, na outra parte desse amarelo aí um pouco mais escuro, que a gente tem uma parte do Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, seria 11 horas da manhã. Já no sul do Amazonas, que está ali de amarelo mais claro, o que eu vou ter? E também no Acre, eu vou ter 10 horas da manhã. Então, todas essas mudanças a gente vai observar de acordo com o limite prático que foi adotado para o Brasil, tá bom? E aí nós temos também os limites do território brasileiro, né? Se a gente for falar da questão do nosso país, dessa extensão territorial, o que a gente tem? Dimensões continentais, gente. Então, nós temos um país muito extenso e, consequentemente, nós iremos observar essa diversidade com relação aos fusos que vão ser adotados, né? Então, nós temos aí 4 fusos. A gente viu ali o do Fernando de Noronha, entre outras ilhas também, em que vão adotar aquele fuso. Aí nós temos ali o horário de Brasília, juntamente com outros estados do Nordeste, Sudeste e Sul. Aí nós temos região Norte, juntamente com Mato Grosso e outras áreas, ali com outro fuso horário, e mais ali perto do Acre, ali no Amazonas, sul do Amazonas, a gente tem um outro fuso. Então, nós temos o total de 4 fusos, certo? E aí nós temos os limites, né, que a gente observa, a extensão territorial, né, mais ao norte, ali ao sul do Brasil, e também de leste para oeste, com essas dimensões continentais, o que vão influenciar aí nessa diversidade, né, do fuso horário. Observamos uma diversidade também quanto às questões físicas, geográficas do nosso território, né? Diferenças entre clima, relevo, vegetação, em que a gente observa no nosso país. E aí nós temos os fusos horários do Brasil, um país muito extenso, né, como a gente observou ali no nosso mapinha, que são os pontos extremos do nosso país. Ele vai ser dividido em 4 fusos e nós temos o horário oficial, né, que é o horário oficial que fica localizado em Brasília, que é a capital do nosso país. O horário de verão também, né, lembrando que o horário de verão ele foi adotado no ano de 1931. Aí nós temos um mapinha, olha, de como que esse horário de verão funcionava, né? Permanentemente somente no ano de 1985, quando foi adotado que a cada terceiro domingo de outubro nós teríamos ali uma mudança no horário, né? E aí, no término, seria no terceiro domingo de fevereiro. E aí, qual seria o objetivo? De economizar energia, gente. Então, nós tínhamos ali alguns acontecimentos de uma maior parte de iluminação quando ocorre o solstício, né? Do nosso país, então os dias seriam mais longos e aí isso acabaria economizando energia. Só que no ano de 2019, né, o governo federal ele revogou e até hoje o horário de verão ele continua suspenso aí no Brasil. Aí nós temos os fusos horários, olha, no ano de 2008 até 2013, olha, apenas para vocês observarem a questão de como eles eram adotados. No ano de 1913 até 2008, aí a gente vai observar as mudanças em que ocorreram e nos dias atuais ele se encontra dessa forma, né? Ali em branco surgiu para a gente o horário oficial de Brasília, e aí nós temos as faixas ali em que nós vamos encontrar Fernando de Noronha,
a outra parte do Sudeste, Nordeste brasileiro, entre os outros fusos horários, tá bom? Apenas para a gente verificar que também ao longo dos anos foram feitas, né, algumas mudanças também nos fusos horários do Brasil. E, por fim, nós temos um mapinha do fuso horário no Amazonas. E aí a gente percebe, olha, agora para vocês em destaque, né, os municípios que estão aí inseridos nesses fusos horários, -5, e os que estão aí no -4, né? Então, a maior parte está inserido do -4, né? Onde a gente tem ali, com relação ao horário de Brasília, -1 hora. Já no -5, a gente vai ter ali com o horário de Brasília, -2 horas, tá bom? Então, esses são aí os fusos horários no Amazonas. E aí nós vimos os diversos fusos horários, né? Vimos ali nas faixas do mundo, em específico do território brasileiro e também do Amazonas. E essa foi a nossa aula. Até uma próxima.